Fala aí, menor, beleza? Estamos com mais uma aula do nosso curso de Fundamentos de Redes de Computadores e hoje a gente vai falar do tão esperado modelo OSI, que é o medo que todo mundo tem aí quando chega na faculdade, na graduação. Lembrando que a gente tem um curso de modelo OSI aqui, ó, já tá na nona aula, só acompanhando aí, tem um monte de aula do modelo OSI para você acompanhar em conjunto com esse daqui. A gente vai dar só um geralzão do modelo OSI aqui. Se você quiser algo mais específico, dá uma olhada nesse curso de modelo OSI e se quiser aprender mais aprofundadamente, vai lá no Estudonauta que tem lá 7 módulos só de aula de redes, aprofundado, avançado comigo e com o Guanabara agora, beleza? Então, vamos logo para o nosso material. Dá licença, desculpa interromper sua aula. Eu vim aqui dar um recado muito importante. E dar um recado da Hostnet, que é a nossa patrocinadora aqui do curso. Se um dia você precisar hospedar um site com segurança total, sim, Hostnet tá aí. Tá estudando aí segurança da informação. Você quer hospedar um site para testar, praticar? Olha só, excelente aí, ó. Hostnet, acessa aqui, ó, o site. Vai lá, fala que você veio pela gente. Vai que eles descolam um descontinho aí. Fala que veio por mim, que aí o Cauê vai achar que eu sou importante. Valeu! Você que não faz a menor ideia do que é o modelo OSI, ele é uma padronização que foi utilizada para que na hora que a gente criasse protocolos, equipamentos, softwares nas redes de computadores, seguisse um padrão para que todo mundo falasse junto. Então dá só uma olhada. O modelo OSI, Open System Interconnection, foi criado com o objetivo de fornecer um padrão de referência, cara. Isso aqui que é muito importante. Qual foi a necessidade desse padrão surgir? No começo, as redes elas foram evoluindo e surgindo em vários lugares do mundo ao mesmo tempo. Lá nos Estados Unidos, nos anos 60, começou a surgir as redes de computadores lá. Mas, em vários outros lugares do próprio Estados Unidos, estavam surgindo redes também, sendo que elas não se comunicavam porque eram feitas em formatos diferentes. Na época, eles não estavam se preocupando em padrões, em ser compatíveis, eles estavam se preocupando em funcionar. Então, quando um cara conseguiu fazer um computador passar informação para outro através de um cabo, eles falam assim, pô, passou, que coisa linda, maravilhosa, e começaram a montar seguindo aquele padrão e aquele estilo que eles conseguiram descobrir e criar para realizar aquela transferência naquele momento. Só que com o tempo, começou a surgir um monte de rede em vários lugares, isso começou a expandir, e eles pensaram assim, poxa, tá complicado, porque eu tenho uma rede aqui num estado, eu quero falar com outro, mas são padrões completamente diferentes. Então, naquela universidade, na UCLA, por exemplo, lá funcionava direitinho, eles se comunicavam ali, mas se eu quisesse comunicar com outra rede em outro lugar, não funcionava, porque não eram compatíveis, eram completamente diferentes, porque surgiram de modelos diferentes. É como se num estado falasse português, no outro falasse inglês, não tivesse tradutor, não tivesse pessoas que conhecessem esse idioma, não tivesse nada. Então não tinha comunicação de jeito algum. Foi aí que a ISO, a empresa ISO, ó, que é uma empresa de padrões, a International Organization for Standardization. Ela falou assim, poxa, vamos criar um padrão de comunicação para as redes. Porque aí, quando eu for desenvolver um equipamento, eu já desenvolvo seguindo um padrão e ele vai ser compatível com qualquer coisa. Quando eu desenvolver um programa, vai ser compatível com qualquer coisa, um sistema operacional, qualquer coisa. Imagina hoje, no dia que esse vídeo está saindo, você tem seu celular que é compatível com o seu computador, que a sua televisão tem internet, o seu notebook tem internet, o seu carro tem internet, o seu chip, tudo tem internet. Isso é porque foi criado um padrão para realizar comunicação entre todos os dispositivos de forma organizada, ordenada, que pudesse tornar todos eles compatíveis. Então, o modelo OSI teve essa intenção. Lá na década de 70, a ISO falou assim, ó, vamos fazer esse padrão. Então, ele criou um padrão conceitual para ajudar no entendimento de como a transmissão acontece nas redes e também ajudar na criação de dispositivos. E esse modelo OSI, ele foi dividido em 7 camadas. Editor, bota aqui pra gente, ó, no cantinho da tela, para o meu rosto aparecer aqui, ó. Bota aqui no cantinho e deixa aí por um tempinho, que é o modelo OSI em 7 camadas. Só que é o seguinte, esse modelo OSI, ele foi idealizado lá no começo dos anos 70, lá em 1971, por aí, ele foi idealizado. A ISO falou assim, olha, vamos criar esse padrão, vai ser muito legal, vamos dividir ele em camadas, vai ser muito bom, pô, vai todo mundo se comunicar, pô, vai ser maneiro. Só que eles deixaram isso só no projeto. E lá em 1973, Vint Cerf e Robert Kahn resolveram criar o modelo TCP/IP. Esse TCP/IP, ele é um modelo, uma padronização, assim como o modelo OSI, sendo que um pouquinho diferente. Eles viram que o modelo OSI tinha 7 camadas, que cada camada tinha uma função, e isso acabava tornando um processo muito complicado na hora de criar e desenvolver equipamentos. Então eles falaram assim, ó, vamos fazer um projeto mais simples, que vai resumir algumas coisas para tornar mais fácil desenvolver equipamentos, programas e esse monte de coisa. Então eles criaram o modelo TCP/IP, que ao invés na época de ter 7 camadas, ele tinha 4 camadas. Mas basicamente essas camadas são as etapas
etapas de comunicação que a gente vai ver já já. E eu tô só explicando isso porque às vezes as pessoas acham que o modelo OSI foi o único que foi criado, que a gente usa até hoje. Não. Ele só acabou sendo utilizado como forma acadêmica de explicar as etapas de comunicação na rede. Em 73, o modelo TCP/IP foi criado. Ele começou a ser utilizado em todos os equipamentos, as redes, os computadores, os celulares. Em 75, o modelo OSI foi finalizado de fato. Então, hoje, a gente nem chegou a usar o modelo OSI direito para equipamento. A gente só usou o modelo TCP/IP e usa ele até hoje. Algumas variações e tal, que a gente vai ver na aula de modelo OSI, do curso de modelo OSI que está acontecendo aqui no canal, em paralelo, e você vai entender um pouquinho melhor. Mas eu quero que você entenda o seguinte: o modelo OSI, ele foi utilizado e é utilizado em larga escala hoje para ensinar como as redes funcionam. Então vamos lá para o que interessa. A gente tem o modelo OSI, que é o padrão primeiro, que foi idealizado, o modelo CP, que foi o primeiro implementado de verdade. O que a gente usa para dar aula a princípio, para começar na área de rede de computadores, é o modelo OSI dividido em 7 camadas, que o editor vai botar aqui de novo. E aí essas 7 camadas, elas têm uma função específica. Imagina o seguinte: essas 7 camadas, elas são etapas na hora de fazer a comunicação entre o computador e a internet, o computador e o servidor. Então, basicamente, imagina você está aprendendo língua portuguesa desde criança. Essas etapas de aprender a língua portuguesa, aprender artigo, conjunção, preposição, esse monte de coisa, é basicamente o que o modelo OSI ensina para o computador para ele fazer a comunicação. Eu vou dar só uma noção das funções da camada do modelo OSI, porque esse curso aqui é de fundamentos, então eu não vou me aprofundar muito. Estou me aprofundando um pouco mais no curso de modelo OSI. Aqui é só para você ter noção de como funcionam as redes e como é que o modelo OSI se aplica ali, beleza? Então imagina o seguinte: essas camadas, elas são organizadas do número maior para o número menor. Então a camada 7 é a camada mais alta, é aquela camada que ela está mais próxima do usuário, está mais próxima da gente. É a única camada que consegue falar com o usuário. Então dá só uma olhada. Camada de aplicação ou camada 7. A gente pode chamar pelo número 7, pode chamar de aplicação. Os números sempre vão ser iguais, tá? 7 sempre vai ser aplicação, 6 apresentação e assim vai. Quais são as camadas do modelo OSI, hein? Questão de prova. Você lembrou? Você conseguiu ver aqui no vídeo? O editor colocou. Você decorou rapidinho essas camadas? Deixa aqui nos comentários quais são as camadas do modelo OSI. Pausa, coloca e não vale roubar. Aplicação, apresentação, sessão, transporte, rede, enlace e física. Essas são as 7 camadas. Vamos lá. A camada de aplicação é a mais alta do modelo OSI. Engloba aplicativos. Então, quando eu falo de aplicativo, como? Aplicativo do YouTube, Gmail, WhatsApp, Telegram, Instagram, todos eles estão atuando na camada de aplicação, onde os aplicativos estão, beleza? E aí eu tenho a minha camada de apresentação. Qual é o problema? Quando eu estou usando um aplicativo, esse aplicativo ele tem que saber conversar com a rede para a rede poder mandar a mensagem. Não adianta nada eu querer mandar uma mensagem para vocês, mas eu não conseguir falar essa mensagem. É o que muita gente reclama nos comentários. Pô, Alfredo, tem um professor que ele não sabe explicar direito. Às vezes aquele professor, ele é um profissional maravilhoso, ele tem muito conhecimento, mas ele não consegue transmitir esse conhecimento. Acontece a mesma coisa no computador, isso foi pensado na hora de desenvolver os equipamentos. O modelo OSI, ele pensou o seguinte: olha, eu tenho uma aplicação que o usuário quer usar, tem o telefone lá do usuário, o telefone aqui. E aí ele quer pegar a mensagem do telefone e mandar para a rede. Não adianta só eu pegar o oi que foi digitado no telefone e enviar. Eu tenho que traduzir esse oi para uma linguagem que o computador entenda. E a camada de apresentação, ela faz justamente isso. Ela traduz aquilo que o usuário quer transmitir para algo que a rede entenda, que os computadores entendam. Então, basicamente, ó, essa camada lida com a representação dos dados. Essa representação justamente é isso. É pegar os dados que eu quero enviar e transformar em alguma coisa que o computador entenda. Porque nós, seres humanos, entendemos. A gente usa, então a gente sabe o que dizer para o computador. Mas eu tenho que fazer com que o computador consiga entender o que a gente quer dizer e transmitir isso através da rede. Quem faz essa tradução é a camada de apresentação ou camada 6. A próxima camada é a camada 5, é a camada de sessão. Já diz o nome, ela cria uma sessão de comunicação entre quem está participando dessa comunicação. Ó. Ela estabelece, gerencia e encerra conexões entre os aplicativos e dispositivos diferentes. Ela faz uma sincronização de diálogo. É basicamente isso. Imagina que o seu computador agora está falando com os servidores do YouTube para poder ver o vídeo. Nessa hora, tem que ter alguém que estabeleça uma sessão para falar assim: ô YouTube, ó, esse computador aqui tá querendo falar com você, hein? E ele tá vendo um vídeo, então ele deve demorar um tempo aí assistindo esse vídeo. Tem como você separar um tempo aí para essa comunicação acontecer? A camada de sessão faz isso. Ela vai dizer a hora que começa, vai gerenciar os tempos, né, de envio e recebimento ali, depois ela vai finalizar. Quando você fecha o seu navegador, você acabou de finalizar uma sessão de comunicação. Então você acabou de atuar na camada do modelo OSI 5, que é a camada de sessão. Então a aplicação pega os dados do usuário, a apresentação traduz o que o usuário quer falar porque a rede entende, sessão estabelece o início, gerencia e finaliza as sessões de comunicação. A próxima aqui é a camada de transporte e acredito eu que pelo nome você saiba o que ela faz. Ela é responsável por dizer qual é o melhor jeito de transportar os dados na minha rede. Ó. Essa camada oferece um mecanismo para transporte confiável e eficiente dos dados. Não adianta nada você transportar os dados e não chegar. É igual quando você está indo para o trabalho. Você pega um ônibus e esse ônibus está todo velho, você assim, não vai chegar, não vou conseguir chegar no trabalho na hora.
Pode ser que ele quebre e você não consiga nem chegar do trabalho. Então, pode acontecer o quê? De dar problema. Basicamente, a camada de transporte ela vai escolher qual é o melhor tipo de transporte para aquela necessidade. Eu quero algo rápido, eu vou usar um transporte para que seja rápido. Eu quero algo confiável, que vai garantir que vai chegar, eu vou usar algo que seja confiável e que garanta a chegada. Então, ela é que vai determinar qual é o melhor transporte. Imagina assim, quando você quer ir do ponto A para o ponto B, da sua casa para a faculdade, por exemplo, você escolhe qual é o melhor transporte para você. Tem determinadas pessoas que o melhor transporte é o Uber. Tem determinadas pessoas que o melhor transporte é o ônibus. Para outras é trem, para outras é o carro. Tudo vai depender. E quem analisa isso na vida real é você. Na rede de computador, quem avalia isso é a camada de transporte. Ela analisa caso a caso, de acordo com o programa que você está usando, com a aplicação, e determina qual é o melhor transporte para isso acontecer. Se você quiser aprender mais, a gente tem que olhar o curso de Modelo OSI que está aqui no canal ou lá no Estudonauta. Lembrando que a camada de transporte é a camada 4. A próxima camada é a camada de rede, e essa daqui ela vai dar identificação lógica para a gente saber para quem que a gente está falando. Imagina assim, o transporte determina a melhor forma de transporte. A camada de rede, ela vai ser responsável pelo roteamento de pacotes. O que são os pacotes? Os lugares onde a gente bota as mensagens. Quando você recebe uma carta dos Correios, ela vem no envelope. O pacote é como se fosse esse envelope onde o conteúdo da mensagem é colocado. E basicamente o roteamento é dizer qual é a melhor rota para os dados irem da minha casa até o Google, da sua casa até o YouTube, para você conseguir assistir essa aula. Esse melhor caminho a gente chama de roteamento. E para eu poder saber o melhor caminho do ponto A até o ponto B, eu tenho que ter uma identificação que marque, que determine o nome de cada lugar por onde eu vou passar. Imagina só, você ter que ir até a casa de uma pessoa e não existisse o nome da rua da pessoa nem o número da casa da pessoa. Como que você acharia a casa da pessoa? Você não tem como achar. Basicamente, hoje, o que o Waze faz, o que o Google Maps faz é isso. É fazer um roteamento para você. É com base no nome das ruas, na situação que as ruas se encontram, no engarrafamento, nos acidentes, dizer qual é o melhor caminho para você. Então, quando você pega o seu Waze ou o cara do Uber pega o Waze no celular, ele está usando um aplicativo que está fazendo um roteamento, está determinando qual é a melhor rota para ir da tua casa até o lugar que você quer ir. E para que essa rota seja possível, tem que ter nome de ruas. O IP, basicamente, não é o nome da rua, mas é o nome, é o endereço de cada computadorzinho e dispositivo conectado à internet. E a camada de rede, a camada 3, ela é responsável por colocar esses numerozinhos e dizer qual é o melhor caminho para passar através desses numerozinhos e chegar ao destino. A nossa penúltima camada é a camada 2, que é a camada de enlace de dados. Nessa camada aqui, ela vai pegar tudo aquilo que eu falei até agora e vai transformar em algo que possa ser transmitido pelos cabos. Imagina que a camada de rede deu IP, a camada de apresentação traduziu, a de sessão determinou o tempo, a de aplicação pegou os dados, a camada de transporte escolheu a melhor forma de transportar e a camada de enlace, ela vai pegar tudo isso e vai transformar numa tecnologia que seja possível de enviar pelos cabos. Porque não adianta nada eu ter tudo isso na minha cabeça, mas não conseguir passar para fora. Ter tudo isso dentro do computador e não conseguir passar pelo cabo. É como se você tivesse o seu computador sem acesso à internet. Como é que você envia um e-mail se o computador não tem acesso à internet? Então a camada de enlace, ela vai pegar tudo aquilo lógico e vai transformar em alguma coisa física para passar por dentro dos cabos. Ela vai criar um sinal para passar por dentro dos cabos. E a última camada para a gente terminar nossa aula de modelo é a camada física do modelo OSI. Elas são os cabos. A camada física, os cabos de verdade. Então imagina que a camada de enlace ela traduziu para coisa física, para algo que a gente consiga ver funcionando. A camada física é o cabo, é o sinal de Wi-Fi que você não enxerga, é o Bluetooth, é o infravermelho que você só vê a luzinha lá na televisão. Então, resumindo o modelo OSI, vamos lá. Basicamente, tá? Câmara de aplicação pega os dados dos usuários, câmara de apresentação traduz esses dados para uma linguagem que o computador entenda, camada de sessão diz a hora que a comunicação começa e termina, a camada de transporte escolhe a melhor forma de transportar esses dados, a camada de rede identifica todos os dispositivos na rede para que seja possível achar. Imagina, eu falo para você assim, ó, entra no meu canal do YouTube, aí você pergunta, qual o nome? Não tem nome. E como é que eu vou achar? Não sei, se vira aí. A mesma coisa é a rede vai dar um nome para cada lugarzinho para você poder chegar até eles. A camada de enlace traduz tudo que é lógico para algo que é físico, e a camada física, ela vai fazer o quê? Pegar tudo isso traduzido e botar dentro do cabo, dentro da Wi-Fi. Então espero que eu tenha conseguido resumir o modelo OSI para você em uma aula. Se você ainda ficou com dúvida, lembra, aqui no canal ó, tem esse curso aqui, que é o curso de modelo OSI, onde eu explico em vídeos separados a função de cada camada com exemplos práticos. Vai te ajudar bastante a entender esse modelo OSI, e aqui no curso é só um basicão para você poder ter noção, beleza? Deixa aqui nos comentários o que você achou do curso. Você tá gostando? Tá terminando? Essa aqui é a nossa, acredito que penúltima aula, mas espero que você tenha conseguido aprender, entender um pouquinho mais sobre modelo OSI, e aproveita os outros cursos aqui no canal, pega o seu certificado na plataforma e seja feliz, e se for rico, manda um açaí para mim. Abraços e vejo vocês na próxima aula.
esqueci. Me segue nas redes sociais, né, gente? Me segue aqui nas redes sociais. Lá no Instagram eu consigo interagir mais com você. Se você tiver dúvida, deixa nos comentários. Se for muita dúvida, deixa lá no Instagram, que eu sempre tento responder todo mundo. Agora eu vou mesmo. Abraço.